Queridos, a mensagem hoje para o nosso coração é sobre fé. Eu vou pedir uma coisa. Eu sei que está quente, eu sei que o ambiente ainda não é 100% adequado. Eu peço desculpas a você, eu queria que já tivesse tudo pronto, mas é assim mesmo. Mas quero te pedir que você tenha um pouco de paciência, quero te pedir que você se sinta orgulhoso de participar desse momento. E hoje, eu quero propor para você o seguinte tema hoje: conquiste pela fé. Vamos repetir? Conquiste pela fé. Quem aqui quer conquistar alguma coisa ainda esse ano? Amém? Quem crê que Deus pode dar uma bênção para você ainda esse ano? Amém? Então hoje eu quero te apresentar um princípio que pode revolucionar a sua forma de conquista. Um princípio bíblico. Um princípio que eu aprendi. E para isso eu primeiro preciso dizer que existem dois tipos de fé. Primeiro tipo de fé, fé natural. Que fé é essa? É a fé que toda pessoa tem. Fé natural, por exemplo, você está sentado nessa cadeira aí, sabe por quê? Porque você tem fé que ela não vai quebrar. Porque se você fosse um pouco mais pesado, volumoso, gostoso, numa cadeirinha fraquinha, de um plástico esquisito, no mínimo você ia colocar o quê? Duas cadeiras. Você não vai dar mole, você é pesado e vai sentar numa cadeira plástica que vai quebrar, você cai no chão e pode até quebrar uma coluna aí. Você não vai dar essa bobeira, é ou não é? Você está sentado na cadeira porque você tem uma fé natural. Mas existe uma fé que não é natural, é uma fé sobrenatural. O que é a fé sobrenatural? É uma fé milagrosa. É uma fé concedida pelo Espírito Santo de Deus. Quando? Quando a gente entrega a vida a Jesus. Quando a gente se converte. Quando a gente recebe Jesus como Senhor da nossa vida, naquele momento o Espírito Santo de Deus coloca na gente a fé sobrenatural. Agora você há de convir comigo que há pessoas que estão na igreja há muito tempo. Elas têm a fé sobrenatural, mas elas não aperfeiçoaram isso. Há pessoas que estão na caminhada há muitos anos, mas elas não aprenderam a vivenciar esta fé sobrenatural. Então elas têm algo, mas elas não usufruem. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu tenho aqui a Neosaldina, eu tenho aqui um Tilenol, eu tenho aqui uma Novalgina, para poder você que é representante de remédio não ficar chateado. Vamos variar o negócio. Aí, está aqui o remédio, está aqui a água. Eu estou com uma necessidade, eu estou com dor de cabeça, mas eu não tomo remédio. O que acontece? Permaneço com a dor de cabeça, mesmo tendo potencial para vencê-la. Muitas vezes, você está há 10, 15, 20 anos na igreja, você tem potencial para ter uma fé sobrenatural, mas você não avançou. Você não avançou. Você não conseguiu ainda. Você não rompeu ainda. Você tem mais fé natural do que sobrenatural. Quando a gente nasce de novo, o Espírito nos dá a fé sobrenatural. Nós temos que usá-la. Efésios 2, versículo 8 e 9, nós lemos assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. O texto está dizendo, pela graça sois salvos. Quem é que dá a graça? Quem é que dá essa graça? É Deus. Sois salvos. Quem é que dá a salvação? É Deus. Mediante a fé. Quem é que dá a fé? É Deus. Deus dá a salvação, a fé, a graça. Graça é um favor imerecido. Graça é um cuidado, é uma atenção especial, é um amor abundante que Deus dá para você,
mesmo que você não mereça. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Deus deu isso a você, agora você precisa aperfeiçoar. Pastor, onde é que está isso? Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: a Cristo, o autor e o aperfeiçoador da vossa fé. Deus não nos dá apenas a fé, Ele quer que a gente aperfeiçoe a nossa fé. Vamos ler Hebreus 12, 2? Diz assim o texto, vamos lá. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor, e em algumas versões está consumador, em outras aperfeiçoador da nossa fé. Ele é quem consuma, Ele é quem aperfeiçoa, Ele é quem trabalha, Ele é quem empreende a fé em nós. Irmãos, isso é fundamental. Se você entender isso, você já pode até ir para casa, mas tem muita mais coisa para você entender hoje. 1 João capítulo 5, versículo 4, nós lemos assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja só, essa é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? A nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa: o mundo traz ciladas para você? O mundo traz desafios para você? O mundo traz dissabores para você? O mundo traz pressões para você? Sim. O que faz você vencer o mundo não é teu potencial não, bonitão. Não é teu dinheiro não, lindona. Não é teu raio de influência, que eu conheço um monte de gente. Não é não, querido. Uma hora isso vai faltar. Uma hora isso não vai ser suficiente. Uma hora não vão segurar o teu barulho. O que faz você vencer o mundo, diz o texto, é a sua fé. Quando você é nascido de Deus. Você nasceu de Deus? Quem é que nasceu de Deus? Quem é que entregou a vida a Jesus? Confessou Jesus como o Senhor da vida e falou: Jesus, a partir de hoje muda a minha história. Se você fez isso, você é nascido de Deus e você pode vencer o mundo. Eu não sei qual é a tua luta, Deus te chamou para vencê-la. Conquiste pela fé. Ah, queridos, como é que funciona essa fé sobrenatural? Pastor, como é que isso funciona? Eu quero aprender então. Eu quero ter esta fé sobrenatural. Como é que eu faço? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Marcos 11, versículo 22 e 23. Jesus vai dizer aqui que para quem tem essa fé sobrenatural, tudo é possível. Repete comigo: tudo é possível para quem sabe usar a fé sobrenatural. Vamos ler isso agora? Vamos ver se a Bíblia está dizendo isso mesmo? Marcos 11, 22 e 23 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha o que está dizendo o texto. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, a palavra dizer está uma vez aí, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No coração, mas crer que se fará aquilo que diz, palavra dizer de novo,
tudo que disser, lhe será feito. Pastor, o que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui é o seguinte, que se você disser uma coisa, e no grego, no original, está exatamente assim, 3 vezes a palavra dizer. Se você disser uma coisa, e no seu coração, você crê que aquilo que você está dizendo vai acontecer, no seu coração, você tomar posse daquilo que você está dizendo, tudo indica que o caminho para que aquilo aconteça já está aberto. Pastor, então está fácil. O texto está dizendo, se eu disser, e eu não duvidar no coração, então vai acontecer, então está mole. Tem um monte na minha vida, tem um monte no meu casamento, tem um monte nas minhas finanças, tem um monte na minha vida financeira, tem um monte nas minhas emoções, eu estou em depressão, então eu vou agora dizer para o monte, monte sai, ergue-te monte, sai monte, e o monte vai sair, é isso mesmo que eu estou dizendo, você entendeu? Mas pastor, mas então é muito fácil, eu falo para o monte da minha vida, o obstáculo, aquilo que eu acho que não é superável, aquilo que eu acho que não é transponível, aquilo que eu acho que não é removível, é o monte da minha vida, eu viro para o monte da minha vida e falo, e declaro, move-te monte, e ele vai mover, é isso mesmo. Pastor, mas não está acontecendo comigo não, é porque tem um detalhe, que você precisa entender. Ele diz aqui, não duvidando aonde? Na mente, no seu coração. Então, gente, você vai chegar e vai falar assim, esse monte, esse casamento falido vai ser o melhor casamento da história. Esse casamento vai ser o melhor casamento da história. E aí, você declara, e então aquilo vai acontecer, porque você creu no coração. Mas pastor, eu quero falar uma outra coisa, o que você quer falar? Eu quero falar que eu vou comprar Coca-Cola. Eu quero falar que amanhã, eu vou comprar Coca-Cola. E eu quero falar essa palavra porque vai acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui que está a grande questão, o grande segredo. Você não vai declarar, vou comprar Coca-Cola amanhã, e você vai comprar Coca-Cola amanhã. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque na Bíblia não tem nenhuma promessa para você comprar Coca-Cola. Mas tem promessa para você ter uma família feliz. Quando você crê no coração, você tem que crer em alguma coisa que está onde? Na palavra. Você não pode crer no coração numa coisa que está no seu imaginário, numa coisa que está na sua vontade, no seu desejo simplesmente. Você tem que declarar alguma coisa que tem base na palavra, e então você diz, eu creio no meu coração, Senhor, que o Senhor vai prosperar minha vida, que eu vou honrar meus compromissos, que eu vou ter paz no coração, que eu vou vencer cada obstáculo. Meu Deus, eu quero declarar isso. Eu quero declarar que o meu marido e eu, nós vamos nos acertar. Eu quero declarar que o meu filho vai vir para a igreja. E você declara, porque tem promessa para isso na Bíblia. E você repete a promessa, você fala da promessa. E aí uma irmã fala assim, pastor, eu quero declarar que eu vou casar. E vou casar com um homem de bem. Vou casar com um homem honrado. Tem promessa para isso na Bíblia. E ela fala, Senhor, a tua palavra diz que o fiel alcançará a benevolência do Senhor. Eu quero o presente do Senhor. Deus, eu estou te pedindo esse presente do Senhor. Estou pedindo essa grande conquista da minha vida. Eu quero, Senhor. E você declara, e você declara, e você declara. E você toma posse daquilo. E você crê no coração, porque você não creu de qualquer maneira. Você creu aonde? Na palavra. Aí acontece. Irmãos, a dúvida na mente pode até vir, porque a mente fala assim,
você não vai conseguir pagar suas contas, não. Você não vai conseguir melhorar, não. Você não vai conseguir empreender, não. Você não vai conseguir restaurar a sua vida, não. Você não vai conseguir resgatar seu filho, não. A mente fala, mas aí você fala assim: Senhor, eu estou com dificuldade aqui, mas olha, o meu coração diz que a tua palavra é verdade. E eu não vou me basear naquilo que o diabo está tentando botar na minha cabeça, não. Eu vou me basear naquilo que eu creio no meu coração. Irmãos, quando eu vim para cá, eu apliquei isso na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha a menor noção de como começar o trabalho. Eu estava me reunindo numa escola municipal, pouquinha gente, tanta dificuldade. E aí, meus irmãos, eu ficava falando: meu Deus, como é que eu vou começar a evangelizar? Como é que eu vou começar a trazer as pessoas para Jesus nessa cidade? Eu não tinha você comigo, eu estava muito sozinho. E aí, eu li textos como aquele texto que diz assim: Deus escolheu usar as coisas pequeninas desse mundo para confundir os poderosos. E eu apliquei fé. Falei: Deus, eu não sou o melhor pregador, eu não sou o melhor administrador, eu não sou o melhor conselheiro, eu não sou o melhor orientador, eu não sou o melhor isso nem aquilo, não. Mas é o seguinte: já que a tua palavra diz que o Senhor usa os pequenos para deixar os poderosos boquiabertos, usa a minha vida. Coloca a tua mão sobre mim. Deixa os poderosos encantados com o teu poder na vida de alguém pequeno, limitado. Deus, a tua palavra diz: o dia está tão difícil, o meu filho Gabriel está com otite, a gente está apertado financeiramente, a gente está morando de favor no apartamento, os nossos filhos estão estudando em Jacarepaguá, porque era bem mais barato do que a escola aqui, a gente não tinha dinheiro para botar na escola aqui. Deus, eu estou sem dinheiro para consertar o carro, está difícil o negócio, Deus. Mas, Senhor, agora que eu quero tomar posse da promessa, porque a tua promessa diz que os pequeninos serão cuidados pelo Senhor, serão visitados pelo Senhor. Deus, eu estou tão pequeno aqui, usa a minha vida. Eu não conhecia esses princípios, ninguém tinha me ensinado muito deles, mas eu comecei a me apegar a eles, e falar: isso tem que ser verdade, isso tem que acontecer na minha vida. Eu comecei a declarar essas coisas. Quantas vezes olhar pela janela do apartamento que me foi emprestado, e eu olhava da janela, e eu via daquela janela alguns condomínios da Barra da Tijuca. Eu falava: meu Deus, como eu vou alcançar essas pessoas para Jesus? Eu vim para cá para isso. E eu falava para Deus assim: Deus, se eu não entendi a tua voz, eu vim para cá, e não era a tua vontade, só me perdoe. Mas olha aqui, Deus, eu tenho direito de me enganar, porque eu sou limitado, mas no meu coração eu creio, que mesmo que eu tenha falhado no entendimento, mesmo que não fosse para eu vir para cá, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão benevolente, tão poderoso, que o Senhor vai botar a mão sobre mim, e vai fazer algo inédito nessa cidade. Aplica fé, irmão. Aplica fé, irmão. Aplica fé no teu casamento, irmão. Aplica fé nos teus negócios. Aplica fé no teu trabalho. Aplica fé no teu relacionamento com o teu filho. Aplica fé sobre a homossexualidade da tua filha. Aplica fé. Declara: minha filha. Eu falei para um menino um dia desse. O menino está meio confuso sobre a sua sexualidade. Falei: meu filho, começa a sonhar comigo aqui agora. Você casado com uma mulher muito bonita. Você não vai ser gay, não. Deus vai colocar você no caminho dele. Você não vai ser, não. Sonha comigo. Agora, aquela moça bonita, olha só, agora ela está grávida. Sonha comigo, filho. Bota a mão na barriguinha dela, filho. Sente o teu filho lá dentro, filho. Se você casar com um homem, tu não tem isso, não. Bota a mão no ventre dela. Sente o teu filho chutando tua mão.
Tem gente falando papai lá dentro, cara. Acredita. Chegou o dia dele nascer. Pega esse moleque peladinho, bota no teu colo. Deita com ele peladinho, cheirosinho, com talco pompom com Protex. Deitado no teu peito. Tua mulher do lado, terminando o almoço. Tua casa pode não ser a casa mais linda do mundo, mas a bênção de Deus estará ali, porque você estará no centro da vontade de Deus. Nós temos que fazer as pessoas acreditarem que se elas aplicarem fé, ainda que um desejo, ainda que um desvio seja sobre elas, o Senhor as fará prosperar. Amém ou não? Meus amados irmãos, foi Jesus que disse: se não duvidar no coração e declarar com a boca, por isso falou 3 vezes, declarar, Senhor, olha, no meu coração eu creio, é isso, Senhor, então vai acontecer. Queridos, isso se aplica à salvação da sua família inteira. Sua família é salva, não? Tem que ser. Tem que ser. Sua família não convertida? Tem que ser. Ah, pastor, meu marido virou para mim e falou para mim que não aguenta mais olhar para a minha cara, que tem ódio de eu ir na igreja. Faz o seguinte, vira para ele e fala assim: ainda que você me odeie, eu quero te falar que você é um homem muito especial, e você vai ser um homem muito usado por Deus. Pastor, o cara está falando bobagem, quer que eu fale isso para ele? É isso mesmo, aplica a fé. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que o marido é o cabeça espiritual da família. Então aplica a fé, fala: você vai ser o cabeça espiritual da minha vida. Eu tenho 10 anos de evangelho, você não tem nenhum ano ainda, mas você vai ser, Deus vai te usar, e eu vou ser muito abençoado pela tua vida, meu marido. Pastor, ele vai falar que eu sou maluca, deixa ele falar, mas quando ele for para os botões dele lá sozinho, lá na almofada dele lá, que ele estiver babando no sofá, vendo a sessão da tarde, ele vai pensar nisso. Aí ele vai pensar. Ele vai pensar porque uma palavra profética, uma palavra firmada no coração, com base na palavra. Deixa eu te perguntar, o que esse livro é para você? Ah, um livro bonitinho. Tem um pessoal que fala assim: adoro os salmos. Querido, a Bíblia tem 66 livros. Muda de livro. E quando muito o cara fala assim: não, meu salmo, todo dia eu recito o salmo 23. Ou então o 91. Né? O Senhor meu pastor não faltará. Ou então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, tem mais coisa para você aprender, hein? Isso aqui tem que ser estilo de vida. Isso aqui tem que ser manual de vitória. Isso aqui tem que ser o meu porto seguro. Se esse livro, pastor, você aplica a fé. Sabe por que eu aplico fé, irmão? Porque quando eu vou lendo a Bíblia, eu procuro as promessas. Como assim, pastor? São 7 a 8 mil promessas na Bíblia. Toda vez que eu estou lendo, que tem uma promessa lá, eu falo: opa, calma aí, tem um negócio para mim aqui. Opa, é meu, vi primeiro. Só que tem um detalhe: normalmente, toda promessa, no versículo anterior, tem uma condição. Se apegue à promessa e cumpra a condição. Tua vida vai prosperar em tudo que você fizer. Eu brincava aqui na igreja, eu falava: olha, você que está sendo uma pessoa negligente com Deus, não está lendo a Bíblia todo dia, não está buscando as promessas todo dia, você cuidado, hein, porque vai que um crente fiel a Deus monta uma empresa igual a sua. Você trabalha com o quê? Com pneu? O cara vai e bota uma empresa de pneu do lado da sua, você fale. Pastor, por que eu vou falir? Porque a Bíblia diz que aquele que medita na Bíblia dia e noite, tudo quanto fizer, prosperará. Salmo 1. Ou então Josué capítulo 1. Tudo quanto fizer,
prosperará. Pastor, mas já deu coisa errada, eu leio a Bíblia. Lê mais, meu irmão. Pastor, mas eu leio muito e deu errado. Então, porque Deus tinha um outro plano que você não entendeu ainda, mas vai abrir a porta para você, porque Deus não falha. Deus não falha. Aplica a fé, meu amigo. Por isso, Filipenses 4,19 tem uma palavra tão poderosa. O apóstolo Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Querido, no natural, a gente não consegue pagar essas dívidas todas não, no natural não dá não, mas no sobrenatural nós vamos pagar tudo. No natural, a gente nem teria chegado onde chegou. Uma igreja que começou há 11 anos atrás, vai fazer agora dia 27, há 11 anos atrás, com 20 e poucas pessoas, menos de 30 pessoas, tem uma propriedade de 10 mil metros quadrados na Barra da Tijuca, com um templo desse tamanho. É fé natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Enfim, queridos, Marcos 11, 22, 23, vai dizer que se eu declarar, eu confessar uma coisa que a Bíblia diz, eu crer em algo que a Bíblia afirma no meu coração, então eu tenho tudo para receber essa bênção. Por quê, pastor? Por 3 motivos. Quando você aplica a sua fé, quando você declara a Bíblia, crendo, a sua postura muda, a postura da pessoa envolvida com isso muda, e a sua postura com Deus muda. Como assim? A minha postura muda. Eu acabei de declarar assim: vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então agora eu vou ter mais força para lutar. Não é verdade? A postura do outro muda, porque você fala para um filho que está na droga, você fala: você vai sair, você vai ser um homem de Deus, você vai me dar muita alegria, eu tenho muito orgulho de você, você é um filho amado, precioso, maravilhoso, ninguém vai roubar você de mim não, o diabo perdeu, você vai vencer, meu filho. A postura dele muda. Por quê? Porque tem uma palavra de fé sobre ele, tem uma palavra de esperança sobre ele, e não uma palavra de acusação e de derrota. Mas a sua postura com Deus também muda. Por quê? Por quê? Porque quando você fala com Deus, muitas vezes você fala com revolta. Poxa, todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo tem, menos eu. Todo mundo está com aquilo, menos eu. Mas quando você começa a declarar pela fé, você começa a se relacionar com Deus novamente, fala: Deus, ainda não chegou minha vez, mas eu creio, eu estou aqui, eu espero o teu momento, amém? Agora, gente, talvez alguém diga assim: pastor, é assim mesmo? Deus declarou que é assim mesmo? Será que tem que ser assim mesmo? Eu quero te falar uma coisa, eu quero te mostrar como é que Deus conquista as coisas. Abra em Gênesis, capítulo 2. Desculpa, Gênesis capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia. O livro que fala da criação do mundo. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Se você ainda duvida que a palavra da fé, crendo no coração, pode te fazer vencer qualquer obstáculo, leia comigo agora o que Deus fez para criar o universo. Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, tem alguma coisa esquisita aqui. Tem uma coisa esquisita aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria coisa boa? Sim ou não? Sim. Mas no versículo 2 diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Querido, ou
o versículo 1, ele não está cronologicamente colocado, porque quando Deus cria, Ele não cria um negócio com trevas e todo disforme, todo no caos. Ou então, Deus criou tudo perfeito, mas quando Lúcifer, o anjo principal do céu, é o que alguns estudiosos afirmam, se rebelou com um terço dos anjos do céu, que são os demônios, que incorporam nas pessoas inclusive. Você vai lá num lugar lá, o cara toma um monte de cachaça, não cai no chão. Por quê? Está incorporado por um espírito maligno. A mulher recebe lá uma pombagira lá, toma um monte de cachaça, fuma um monte de charuto, e roda e fica rodando e não cai no chão, não fica tonta. Por quê? Um espírito maligno. Então, o que pode ter acontecido aqui é que Deus criou tudo bom, mas quando Lúcifer levou um terço dos anjos do céu, se rebelando contra Deus, dizendo, eu que vou ser o Todo-Poderoso aqui, naquele momento, eles influenciaram a terra, e a terra entrou num caos, num colapso, e aí, Deus precisou agir. Agora, olha como que Deus agiu, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Como é que Ele criou a luz no meio das trevas? Ele disse. Não podia estar escrito aí assim, e Deus fez a luz, Deus gerou a luz, Deus de alguma maneira empreendeu a luz, Deus foi trabalhando em prol de um sistema de luz? Não, disse Deus, haja luz. O sistema de Deus para transformar o caos em bênção é a afirmação com sua boca. O mesmo princípio que Jesus colocou para a gente em Marcos, no capítulo 11, versículo 22 e 23. Se você disser esse monte, e você crê no que você disse, então o que você disse será feito. Meus amados, Deus disse haja luz, e depois, nós vamos ler o texto, continuando a ler o texto, nós vamos ver o seguinte, versículo 6, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Como é que Deus criou a terra separando as águas? Como? Dizendo. Haja firmamento, separando água de água. Deus declarou, Deus disse, o sistema de Deus para construir as coisas, para tomar posse das coisas, para empreender as coisas, é a afirmação da sua boca. E Jesus está dizendo para a gente, façam como Pai. Declare no coração. Vocês não podem declarar derrota. Ah, pastor, minha família é falida, meus filhos tudo ferrado, meu marido é tudo isso, minha mulher é tudo aquilo. Você não cresce desse jeito, você não melhora desse jeito, você não avança, você não empolga, você não empurra para frente sua família. Você tem que declarar, crendo no coração, no que a palavra diz, no que a palavra diz. Então, conforme você disse, será feito. Deus trabalhou desse jeito. Alguém diz, ah, pastor, então se eu tiver fé em Deus, eu declarar, vai ser tudo bênção, mas eu entreguei minha vida a Jesus, e minha vida agora está cheia de problema. Não era para ser assim, porque agora eu tenho a fé sobrenatural. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando você se converte, muitas vezes você enfrenta problemas maiores por um período. Como assim, pastor? Vou te explicar. Você está numa correnteza de pecado, não está? Você está fazendo coisas que desagradam a Deus. Você está vivendo longe de Deus. Você está na correnteza da sua vontade, da sua independência, da sua insolência. De repente, você conhece Jesus. E então agora você tem que fazer o quê? Nadar contra essa correnteza, para sair desse rio de pecado e mergulhar no rio de Deus. Querido, é só o início, tem que resistir. Quando você sair dessa correnteza
do pecado, uma correnteza do mundo, do jeito do mundo, que você nadou contra essa correnteza e você chegou na borda, você passa por outro rio, o rio de Deus. Aí a correnteza agora é a palavra de fé. A correnteza agora é a palavra de vitória. Agora o líder de célula fala assim: eu vou batizar 2 pessoas na minha célula até o fim desse ano. E vai! Quantos líderes de célula que recebem essa palavra agora? Levanta a mão aí. Amém? Pô, há poucos levantaram. Quantos líderes de célula recebem essa palavra agora? Amém? Amém. Meus amados irmãos, você precisa entender que no início da vida cristã, às vezes, tem que remar contra a correnteza, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastor, que coisa impressionante. São 7.000, 8.000 promessas na Bíblia, pastor. Eu posso tomar posse delas? Você pode. Declare, afirme. Mas para isso você tem que meditar na palavra de Deus, para poder falar o que a palavra diz. Pastor, o que é meditar? Tem um termo para a palavra meditar, sabe qual é? Ruminar. Quem sabe o que é ruminar? Ruminar é um ato da vaca. Como é que a vaca faz? Você tem que imitar a vaca, irmão. Você tem que imitar a vaca. Como é que a vaca faz? A vaca vai lá e morde o capim. Ela mastiga? Ela engole. Rapaz, nunca vi, vai comendo. Depois, a vaca para. Se tiver uma sombra, ela prefere uma sombra. Se tiver suco de laranja, ela toma um suco de laranja. Numa piscina, ela prefere piscina. Ela bota um biquíni. E aí, a vaca, ela para e ela vai regurgitando aquilo. Aquilo vai vindo do estômago dela. Acho que a vaca tem vários estômagos, se não me engano. São vários mesmo. Aí vem e vem para a boca aquele capim. Quando vem para a boca, o que ela faz? Já viu vaca mastigando? Não é? É bonito vaca mastigando, não é? Vaca precisa fazer curso na Socila, filho. Não tem modos a vaca. Aí ela fica. Aí ela vai, engole de novo, vai lá no estômago. Daqui a pouco o capim, elevador, cobertura. Vem para a boca. O que ela faz? E depois de um tempo, o capim verde vira leite. Se você quiser leite na sua vida, você vai ter que ruminar a palavra. Você tem que pegar umas coisas que você vai comendo aí, meditar diante da palavra. Pegar os seus problemas, meditar diante da palavra. Então, você vai ter condições de transformar o capim da vida em leite. Coisa nutritiva, coisa que lembra a saúde, coisa que lembra a vida, coisa que lembra a amamentação de um filho, o suprimento de alguém. Mas eu quero terminar essa palavra mostrando para você que Jesus disse: se você disser para o monte e você crer no que você disse, então o que você disse 3 vezes no grego vai acontecer. Deus usou esse método. Mas eu quero te mostrar mais uma coisa para terminar. Eu quero te mostrar que o povo de Deus também usou esse método, por isso conseguiram. Como assim? Deus escolheu um povo. Qual foi o povo? O povo de Israel. Através do povo de Israel, Jesus nasceria, viria ao mundo e então seria o Salvador da humanidade, morreria na cruz pelos nossos pecados, mudaria a nossa história, amém? Dá uma olhada como o povo usou esse princípio da declaração de fé. Números capítulo 13, versículo 31 a 33, abre a Bíblia aí. Se tiver alguém do seu lado, você abre a Bíblia para ele, para todo mundo acompanhar. Números 13, 31 a 33. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que o povo de Israel estava como escravo no deserto. No Egito, desculpa. Agora,
eles saem do Egito e eles passam 40 anos, eles vão passar 40 dias ali para poder chegar na terra prometida, a terra de Canaã. Israel hoje, aquela área toda lá, da Palestina, aquela área toda lá. E aí, quando eles estão indo para lá, eles estão prestes a adentrar a terra. Josué e Moisés diz a Josué, a Calebe e a mais 10 homens, um representante de cada tribo. Eram 12 tribos do povo de Israel, 12, né? 5, 5, 12. Para cada tribo um representante. E então Moisés envia para que eles possam espiar a terra. Dá uma olhada lá, como é que é o povo da terra, porque Deus prometeu para a gente essa terra. Nós vamos entrar naquela terra lá, de Canaã, e nós vamos expulsar os povos, e nós vamos criar nossos filhos lá. Aquela terra mana leite e mel, aquela terra é poderosa, aquela terra é maravilhosa. Os caras foram espiar a terra. Diz a Bíblia que um cacho de uva, era tão grande que 2 homens tiveram que carregar. A terra tinha fruto, olha, eu não sei como é que era a laranja lá, mas devia ser tudo laranja de Itu. Maçã, aquelas tâmaras, as árvores tomadas de tâmaras, a terra maravilhosa. Os 12 espias que foram ver a terra para trazer o relatório, para o povo poder entrar lá e tomar posse da terra, eles viram uma terra fantástica. Mas vamos ver o relatório deles? Números 13, 31 a 33, diz assim: tudo que filhos de Israel passaram, porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 10 homens dos 12 trouxeram esse relatório: a terra tem gigante. Os arqueólogos descobriram ossadas nessa região de Canaã, de homens de aproximadamente 3 metros de altura, guerreiros enormes, gigantes. Se jogassem basquete, teria uma facilidade incrível, né? Meus irmãos, quando eles viram os caras fortes, gigantes, falaram: olha, nós perto deles somos gafanhotos. Os caras estão armados até os dentes. Os caras são tudo lutador de UFC, meu amigo. Os caras lutam Muay Thai, os caras lutam Kung Fu, os caras lutam Karatê, os caras sabem tudo de luta. Os caras, olha, se a gente for lá, nós somos fritos. Nós estamos perdidos. Agora dá uma lida comigo, qual foi a consequência para o povo da palavra daqueles 10 homens? 10 falaram isso, olha a consequência, Números 14, versículo 1 a 3, está lendo aí? Acompanhando? Diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? 10 homens declararam que ir para aquela terra seria a morte.
lutando contra os gigantes. O povo disse o quê? Estamos ferrados, estamos arruinados. Era melhor ser escravo do Egito do que passar por isso. Era melhor morrer no deserto. Era melhor morrer no deserto do que passar por isso. Agora veja qual foi a palavra de Josué e Calebe, os dois. Números 14, versículo de 6 a 9. Josué e Calebe, os dois. Números 14, 6 a 9, diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar a veste significa, ficaram revoltados, rasgaram a veste. Era um sinal material da revolta com que eles ouviram. Rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, os gigantes, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Dois homens lembraram que a promessa foi feita por Deus a Abraão, lembraram da palavra. Deus disse a Abraão: vou dar uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Eles falaram: se o Senhor se agradar da gente, Ele vai cumprir a promessa. Se Ele se agradar da gente, Ele vai nos dar. Agora veja a palavra de Calebe em Números 13, versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra essa terra. Calebe falou: nós vamos prevalecer, gigante vai tudo cair, o tombo vai ser maior, as armas não vai adiantar de nada, porque o nosso Deus nos fará prevalecer. Gente, 10 caras botaram o povo para baixo, o povo acreditou. 2 caras disseram: se tem promessa de Deus feita a Abraão, o Senhor nos dará. Agora ouça o que Deus respondeu. Câmeras em mim agora. Números 14, 28. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Você entendeu? Assim como falastes aos meus ouvidos, assim se fará a vós outros. O povo disse o quê? Que era melhor morrer aonde do que enfrentar isso. Morrer aonde? No deserto. Morreram. O povo ficou circulando 40 anos, em vez de 40 dias de viagem, ficaram 40 anos no deserto. E todo mundo de 20 anos para cima que declarou aquilo, só os menores foram poupados. De 20 anos para cima, todos morreram no deserto e não entraram na terra. Só entrou na terra quem? Calebe e Josué e suas famílias. Só entraram na terra os que disseram aos ouvidos de Deus as promessas. Se você não entendeu agora, querido, eu reviso. Você tem que entender. A sua palavra é uma palavra de fé, crendo no coração, ainda que a mente tente tirar você do foco. Crendo no coração. Por quê? Porque você não está dizendo sua palavra de confissão positiva. Sabe qual é o problema desse negócio de autoajuda? Que a autoajuda fica só no natural. Eles não têm
A fé é sobrenatural. Eu vou ser. Depois não vai ser coisa nenhuma, porque não foi Deus que mandou. Não é palavra de Deus. Até ajuda um pouquinho, mas não vai até muito longe. Mas a fé sobrenatural te faz ir a qualquer circunstância da vida, a qualquer problema da vida, e te faz crer que vais prevalecer em qualquer área da vida. Meus amados irmãos, Caleb tem uma história bonita demais. Chega uma hora que ele vai até Josué que é o líder do povo. Ele fala assim: Josué, você lembra o que Moisés falou naquele dia que a gente deu o relatório? Ele falou: lembro. Pois é, naquele dia ele falou que porque nós cremos aonde a gente colocou a planta do nosso pé, que a gente vai tomar posse daquilo. Que a gente vai tomar posse daquilo. 40 anos se passaram. Eu, Caleb, estou com 85. Estou com 85 anos, mas deixa eu te falar. Eu vou empreender agora uma palavra de fé, com base na promessa. E eu quero te falar uma coisa, Josué. Eu estou forte como um garoto. E eu vou entrar lá e vou derrubar os gigantes. E aquilo que foi declarado sobre a minha vida vai acontecer. Declarou fé de novo. Declarou fé de novo. Aí ele foi. Diz o texto que Caleb tomou a montanha dos Enaquins. Tomou, 85 anos, fortão, saradão, lutou, venceu. Porque ele creu na promessa, creu na palavra, declarou. Aprenda uma coisa: a confissão precede a posse. A confissão sobre o teu marido, sobre o teu casamento, a confissão sobre o teu filho, a confissão sobre os teus negócios, a confissão sobre a tua célula, a confissão sobre o teu ministério, a confissão sobre a salvação dos teus amigos, a confissão precede a posse, precede a bênção. Você declara para poder acontecer. Você não faz do seu jeito e depois fala: Deus, agora finaliza. Você lê a palavra, você se apega à palavra, você se agarra com a palavra, você declara a palavra, você ora a palavra, você jejua sobre a palavra, e então você libera a palavra de fé, você exerce a sua fé, e Deus prospera o seu caminho. Quem crê nisso? Quero terminar dizendo uma coisa. Talvez alguém aqui tenha ouvido isso tudo e diga: pastor, eu estou encantado com isso aí. Funciona mesmo? É o meu segredo. Eu não olho para mim, eu não olho para as minhas limitações, eu não olho para o caixa da igreja, eu não olho para quanto que tem no conta corrente, eu não olho para quantas pessoas que estão ofertando, eu olho para o desafio, eu olho para o que Deus colocou na frente. Se Ele colocou, eu vou subir com vocês e nós vamos vencer. É assim que a gente vive aqui na igreja. A gente nunca jogou fora o desafio. Todos que vieram, a gente matou no peito. E nós estamos matando um por um e vencendo. Querido, funciona. Pastor, eu quero viver isso na minha vida. Você quer? Então você pode fazer isso hoje. Mas talvez você ainda não tenha feito a coisa mais básica. Talvez você não tenha ainda entregue a sua vida a Jesus, para que Ele reine na sua vida. E sem Jesus no seu coração, como você vai aplicar a palavra de fé? Sem Jesus no seu coração, como você vai ler a palavra e ter uma fé sobrenatural? A fé sobrenatural vem para aquele que entregou a vida a Jesus. A fé sobrenatural vem para aquele que abriu o coração para Jesus. A partir daí, o Senhor há de aperfeiçoar. Você quer a fé sobrenatural? Se hoje você quer entregar sua vida a Jesus de todo o coração, repita comigo esta oração. Ninguém precisa ouvir. Diga assim: Santo Deus, nessa noite eu entendi que existe fé natural e sobrenatural, e que a fé sobrenatural
pode me fazer remover qualquer montanha. Mas eu tenho que crer no coração e declarar com a minha boca. Deus fez assim para criar o mundo, e o povo fez assim para poder tomar posse da terra. E os que não fizeram assim morreram no deserto. A partir de hoje, eu quero ter palavra profética na minha boca. Eu quero ter visão espiritual para a minha vida. Deus, manda teu filho Jesus para o meu coração agora. Reina na minha vida, Jesus. Toma conta dos meus sonhos, Jesus. Muda a minha história, Jesus. Em nome de Jesus, eu me entrego a Ti. Amém.